Graça e paz, meu querido e doce peregrino. Estamos aqui, né? Mais uma vez falando das grandezas de Deus, a Bíblia Sagrada. Meu nome é Limaria, eu sou uma simples peregrina, né? Uma simples missionária. E estamos aqui a caminho da Nova Jerusalém. Acabamos de estudar sobre o tabernáculo. Eu sei que não foi uma coisa eloquente, de muita assim, porque eu não sou pregadora, né? Eu não sou teóloga, eu sou apenas uma simples serva do Senhor, né? Que está aprendendo junto com os irmãos aqui. Amém? A gente viu o tabernáculo lá no Sinai, porque quando eu me deparei com o tabernáculo, eu queria mostrar aos irmãos que o tabernáculo, lembra, aponta para Jesus. E a gente não podia deixar o tabernáculo de mão, né? E a gente viu no final o tabernáculo eterno, o tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém, né? Que vai descer em cima da velha Jerusalém, e só pela fé essas coisas, né? Então, antes da gente começar a ir para Hebreus, que estamos ainda na vida de Moisés, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, o seu comentário. Quando for se inscrever, tem um sininho pela fé, aperte o sininho, compartilhe a palavra para ajudar Missões Integral, somente isso. Eu não estou aqui para ter visibilidade, até porque um canal como o nosso, esse que já somos uma família, eu quero agradecer a todos os inscritos, todos do coração, os que deram like, todos que entram, dão like, eu também quero agradecer. Nosso canal, ele é um canal que muita gente não gosta, né? Hoje o pessoal gosta mais canais de polêmica, de fofoca, de intriga, né? De profetada, de profecia, bom, enfim. E o nosso canal só é a Bíblia pela Bíblia, né? Então, dado o recado, vamos voltar para a jornada de Moisés, né? Ele já está com mais de 80 anos, ele está levando o povo para a terra prometida. Vamos para Hebreus 11, a galeria da fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11, 24, 25. Nós ficamos, lembra em que nós ficamos? Pegue sua caneta, sua Bíblia. Já vimos o tabernáculo, agora vamos voltar, né? Nós ficamos que Deus mandou Moisés descer, né, do Monte Sinai, que o povo estava lá se prostituindo com os ídolos. A gente viu no Monte Sinai, primeira subida do monte, de Moisés ao monte, em Êxodo 19, a aliança feita com Deus ainda em Êxodo 19, a aparição divina no monte ainda em Êxodo 19, 18 a 20, a promulgação do decálogo, quer dizer, os 10 mandamentos, Êxodo 20, Deus promete vitória a Moisés e junto com o povo, Êxodo 23, 23? O sangue expandido, Êxodo 24, quando Moisés expande o sacrifício, o sangue no meio do povo, 24, 6 e 8.
A segunda subida de Moisés, a visão dos anciãos, Êxodo 24, do 9 a 11. A segunda subida de Moisés, que ele permanece 40 dias, 40 noites, quando o Senhor dá o decálogo, os decálogos, que é os 10 mandamentos. O bezerro de ouro, que a gente parou, Êxodo 32. A ira de Deus provocada, Êxodo 32, foi quando Moisés teve aquele diálogo com Deus, porque Deus estava irado e Moisés falou com Deus numa intimidade tão grande que Deus se recuou do que ele iria fazer. A intercessão de Moisés, o castigo por causa da idolatria, que a gente parou quando Moisés manda matar os idólatras, isso ainda no Sinai, viu? A terceira subida, que depois que se organizaram tudo, Moisés sobe de novo para receber as segundas tábuas. A segunda intercessão de Moisés, Deus retira a sua presença. A comunhão íntima entre Deus e Moisés. A volta da presença divina. A volta da presença divina. Moisés busca uma nova visão. Deus dá a Moisés outras tábuas. Isso no interino do bezerro de ouro e as coordenadas que Deus deu a Moisés. Moisés permanece no monte 40 dias e 40 noites, pela segunda vez. O rosto de Moisés resplandece. Moisés levanta o tabernáculo que a gente viu. Vamos voltar onde a gente ficou. Foi o bezerro. Abra aí Êxodo 32, ainda no Sinai. Êxodo 32, é muito bom, né? A gente está na presença do Senhor com a Bíblia Sagrada. A gente ficou aqui, Êxodo 32, versículo 25. Moisés manda matar os idólatras. E vendo Moisés que o povo estava E vendo Moisés que o povo estava despido, quer dizer que aquela festa da idolatria foi uma festa mundana, um bacanal, uma coisa terrível, né? Porque Arão o havia despido para vergonha entre seus inimigos, né? Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, né? Arão fez o povo, os idólatras, ficarem despidos. E disse: quem é o Senhor? Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então todos os idólatras, todos os que induziram a fazer ídolos, né? Arão tirou a roupa dele e Moisés disse: quem é do Senhor, venha comigo. E todos os levitas vieram, da tribo de Levi. E disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Que homens foi esse? Os homens que induziram o povo a pecar. Foi esse povo. E essa morte hoje na nova aliança é como? Morte espiritual. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do fogo do povo daquele dia 3.000 homens,
porque Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Se não tivesse tirado os que induziram a idolatria, ia ser uma maldição toda. Aí Moisés intercede no versículo 30 pelo povo. Deus não irá no meio, mas enviará um anjo. Deus ficou, assim, decepcionado. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: é a tua semente, te darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os fariseus, e os heteus e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel. Aí no verso 4, o povo vindo isso se entristeceu. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, aos filhos de Israel, que são um povo obstinado na desobediência. Aí depois aqui no versículo 12 do capítulo 33, Moisés roga a Deus a presença dele. Moisés disse: eu não quero que um anjo vá, eu quero que o Senhor vá com a gente, E Moisés disse ao Senhor: eis tu me disses, faz subir a este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Quer dizer, Moisés relembrou a Deus que Deus tinha feito promessa a ele. E Moisés disse: não suba comigo, eu não quero ir sem ser sua presença. Moisés roga que ele mostre a sua glória, porque o negócio foi muito sério. Moisés tinha ido para um monte buscar as tábuas, os decálogos, os 10 mandamentos. Ficou aqui o irmão dele, Arão, e o povo oprimindo que ele fizesse um ídolo. Não é fácil, meus irmãos, estar como cabeça liderando, sobretudo hoje. Um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que não pode ninguém dizer nada. Onde a palavra diz: sede santo como eu sou santo, em toda maneira de viver, E o Senhor se entristeceu, não essa tristeza humana, Mas ele ficou triste, O rosto de Moisés resplandece. O Senhor tem misericórdia dele e ali reanima e acende o sobrenatural sobre ele. E então aqui no capítulo 35 já vem as ofertas para o tabernáculo. O povo agora se quebrantou no verso 20 a trazer as ofertas. E o povo foi levando e foi contribuindo. E Moisés pega todas aquelas ofertas no capítulo 36, versículo 2, e entrega aos obreiros. Aí a gente viu aqui até o capítulo 39, o tabernáculo que a gente estudou, certo? Que Deus deu toda a orientação do tabernáculo. Aí a gente vai para onde agora? Do Sinai a Cades Barneia. Já vimos lá o desastre que houve do bezerro. Irmãos, olha, Deus ele nem atrasa
e ele não se adianta. Ele faz tudo na hora certa, porque tudo está no controle de Deus. Aquele povo era um povo obstinado, desde o momento que Moisés tirou eles do Egito. Não quiseram passar pelas águas amargas, né? Que tinha que passar, que a própria Bíblia diz que Deus provou eles, né? E tudo reclamava a ponto de Moisés ir para uma missão de suma importância, que era uma missão de quê? Dos mandamentos. E quando está lá naquele diálogo com Deus, Deus interrompe, desce, que o teu povo está construindo um bezerro, fez um bezerro, está lá. E houve um preço. Depois que os idólatras foram mortos, depois que se organizou e Deus deu as orientações de novo a Moisés pela segunda vez, dali as tábuas dos mandamentos, né? E o decálogo ali, e Moisés vai depois com a orientação de construir o tabernáculo, como a gente viu tudo. Aí ele sai do Sinai a Cádiz Barneia. A coluna de nuvem, vamos abrir Números. Livro de Números. A fé, meus queridos, vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Número 10. (11, 12). Israel parte do Sinai, olha, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou e sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo a sua jornada no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Então, já fazia mais de 2 anos. Tudo isso aconteceu. A nuvem se levanta do tabernáculo, quer dizer, indicando que ia caminhar. A gente tem que ficar ligados, irmãos. A nuvem, para onde a nuvem vai? O Espírito Santo conduzindo, né? E o povo foi conduzido pela direção de Deus. A nuvem se levantou e eles pararam em Parã. Eles pararam em Parã. Aleluia. Vamos ver? O fogo destrói os queixosos. Número 11. Vamos ver de novo. Porque era uma coisa horrível, né? Esse povo viu todo o contexto sobrenatural de Deus e o Senhor disse, esse povo é obstinado. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eles vieram, eles eram escravos. Sim, irmãos, concordo, tem muita coisa aí em jogo. Mas, irmão, eles experimentaram o sobrenatural que eu e você não experimentou. Eles foram batizados no Mar Vermelho quando saíram, certo? Do Egito. A gente foi batizado num tanque, num rio, numa praia, algumas pessoas. Eles viram o mar se abrir e eles passaram a pé enxuto. Eles viram milagre. Eles viram Deus falando com Moisés. Então esse povo tinha um coração muito obstinado. Vale salientar que a gente estudou sobre os irmãos de José, lembra? Bela família. A família de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Bela família, né? Daí a rebelião veio, olha, de longe. As murmurações dos israelitas. Irmão, outra coisa que eu quero dizer. Passe o que você passar, não murmure.
Faça que nem um hino da harpa de cristão diz. Em vez de murmurares, canta. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, se fosse porque os bichinhos eram escravos, tinha mente de escravo, como eu vi muitas pregações por aí, ao longo dos anos, Deus não tinha permitido fogo do céu cair e matar aquele povo. Porque o Deus que viu os que estavam na primeira fileira, via os que estavam na derradeira, e Ele é justo. E Ele é justo. Ele não é um Deus injusto. Ele sabe o que eu e você está passando, meu irmão. Ele sabe. E Ele vai agir na hora certa. Então o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Moisés, nos socorre. Ah, meu amigo, você estava murmurando. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Sabe por que foi a murmuração? Vamos ver no verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dera carne a comer. Carne a comer, a murmuração. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos borrões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Veja com que o povo estava murmurando. Dá para entender? Comente aí nos comentários. Olha de que o povo estava murmurando. Lembrando dos peixes, das carnes, das cebolas. Né? Chorando dos melões, dos borrões, dos alhos, do Egito. Mas não queria o maná do céu. Não queria. Para que o maná? O maná que fortifica, o maná que dá força, que purifica, que dá saúde física e mental e espiritual. Para quê? E não é assim nos dias de hoje. A gente tira pelo canal o caminho da fé. Mas o que é que eles dizem? Porque eu não sou eloquente, eu não sou uma boa pregadora, mas o que está em jogo quando a gente vai falar da palavra de Deus é a palavra de Deus, não é quem fala. Porque as minhas palavras não trazem efeito nenhum, mas as palavras de Deus trazem efeito e vida eterna. Aleluia, amém? Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, mas o povo não queria este maná. E Deus veio, e Deus mandou fogo do céu. Ainda no verso 11 do capítulo 11, Moisés acha pesado sua chamada, seu cargo. Por que Moisés achou pesado? Porque, meus queridos irmãos peregrinos, não é fácil lidar com seres humanos. Você viu aí? Se queixaram do maná. Queriam ser escravos, comer aquelas porcarias lá do Egito, mas preferiam estar lá no Egito. Então Moisés disse: não,
que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este povo. E aí ele diz no 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Por que era muito pesado? As murmuração, irmão. Olha, irmão, terrível é você andar com um crente que murmura. Nada é bom para ele. Se chove tá ruim, tá tendo sol tá ruim, se tá tendo fartura tá ruim, se tá tendo bonança tá ruim, tudo tá ruim. Não é uma pessoa grata. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. Veja a situação psicológica, da alma, espiritual que Moisés passou. É muito bom falar da vida de Moisés. É muito bom ter, como muitos pregadores já falou, que ele não entrou na terra prometida, não sei o que. Se coloca no lugar de Moisés, com um povo obstinado. O povo era tal qual a cara de Faraó, porque Faraó foi tão obstinado que morreu na mão de Deus. E o povo estava sendo obstinado. Aí Deus, no versículo 16 do capítulo 11, ele delega o quê? 70 anciãos para ajudar Moisés. Deus disse, não se preocupe não. Aí aqui, o desejo da comida que a gente viu, Moisés se desanima, os 70 anciãos, Deus envia codornizas, né? No versículo 11, capítulo 11, verso 16. Não. 11:31. 31. Então soprou o vento do Senhor e trouxe codorniza do mar e a espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a rota do arraial, ao redor do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e aquela noite e todo o dia seguinte colheram as codornizas. O que menos tinha colheu 10 codornizas e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava em seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira de Deus contra o povo e feriu o Senhor o povo de uma praga muito grande, murmurador sempre é ferido. Ou morre, ou é queimado, ou é ferido pela mão de Deus. Você pergunta, irmã Eli, missionária, a senhora nunca murmurou? Quem disse? Já? E aí? Paguei foi preço. Hoje eu não murmuro. Faço de tudo para o Senhor me dar graça. Para o Senhor me dar graça. Não é bom, irmão. O murmurador é o mesmo que não tem fé. É o mesmo que tem medo. Tá tudo ali engajado. Não murmure, irmão. Agradece. Deus tem os seus propósitos para a nossa vida. Amém? Agora aqui nós vamos ver ainda em Cades-Barneia a ambição de Arão e de Miriam, a sedição de Miriam e de Arão, ainda não achando pouco que Moisés passou com esse povo, se levanta quem se levanta? Os próprios sangue, o irmão e a irmã. Mas aquele que Deus escolhe, ele capacita. Aquele que ele capacita, ele envia. Aquele que ele envia, ele se responsabiliza. E Miriam e Arão pegou em bomba, né? Falando numa linguagem bem chola. E falou Miriam a Arão contra Moisés por causa
da mulher cugita, que tomara por conta tinha tornado a mulher cugita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Moisés, se eu não me engano, ele já tinha ficado viúvo, né? E ele tomou essa mulher cogita. E Miriam disse, e Deus só fala para Moisés, não falou também para nós, e o Senhor o ouviu. O povo pensa que o Senhor não escuta por trás dos bastidores. Ele escuta. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por ele ser manso, melhor ainda que Deus tomou a providência. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de fogo e pôs a porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. Eles saíram ambos e disseram, ouve agora as minhas palavras, ouvem as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falei com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Boca a boca eu falei com ele. Quando o Senhor escolhe, não precisa a gente se justificar para ninguém. Deus, ele é o nosso advogado e o nosso juiz. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Quem toca naquilo que não é para tocar, entenda, para tocar, entenda, aquilo que eu e você não entende, é melhor a gente se calar. É melhor a gente ficar de boca fechada. É melhor a gente não falar. Amém? E Miriam ficou leprosa. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos de pecar. Arão reconheceu logo, perdão. Então aquilo que eu e você não entende com pessoas que a gente não entende, seja elas quais for, desde pastor até um congregado, até uma pessoa que não está no nosso meio, não toque, fique calado, porque o Senhor disse, eu não tenho profeta, eu não tenho falado com Moisés boca a boca, porque vocês se metem. Não se meta para não estar pagando preço desnecessário. Agora no capítulo 13, os 12 espias. Vamos ver agora. Nós estamos indo agora em Cádiz Barneia pela primeira vez. Eu estou olhando porque antes que o vídeo se acabe. O relatório